Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos de volta com o ConaCast, o podcast da Conac, em que a gente fala sobre o mercado condominial e imobiliário de forma leve, prática e sem enrolação. Eu sou Felipe Diuana e hoje estou muito contente de trazer para vocês a volta do ConaCast. Estamos estreando a nossa segunda temporada e a gente está com um convidado muito especial, mas que já já eu vou apresentar para vocês. Primeiro, porque antes eu quero pedir para vocês seguirem o ConaCast nas nossas redes sociais, seja no Spotify, seja no YouTube, e também seguir a Conac no Instagram, @Conac_condomínios e @Conac_imóveis. Assim, você não vai perder nenhum episódio da nova temporada e nem os cortes que a gente publica tanto no Instagram quanto no nosso YouTube. Para abrir essa nova fase do nosso podcast, a gente traz um tema que está muito recorrente hoje em dia. Ele é um assunto muito relevante, a gente vai até explicar por quê ao longo do podcast, que gera muita dúvida entre síndicos, moradores, proprietários, então envolve toda a esfera do mercado imobiliário e condominial, que é o aluguel de curta temporada em condomínios. É um modelo que tem crescido muito nos últimos anos. A gente separou alguns dados também para trazer esse crescimento para vocês. E aí surgem várias dúvidas junto com isso, né? O que pode, o que não pode? Já existem regras, não existem regras? Como lidar com essa situação em condomínios residenciais? E para esclarecer isso tudo, o nosso convidado da estreia da segunda temporada do ConaCast é André Luiz Junqueira, advogado especializado em direito condominial, sócio da Coelho Junqueira e Roque Advogados, autor do livro Condomínios, Direitos e Deveres e membro de comissões de direito imobiliário e urbanístico da OAB aqui do Rio de Janeiro. André, seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui no nosso episódio de estreia da segunda temporada do ConaCast. A honra é toda minha, um prazer estar aqui com vocês. André, vamos começar o nosso bate-papo que vai ser muito bom, tenho certeza disso. Dúvida é o que não falta quando a gente fala desse tema, né? Porque eu acho que é algo que é um fenômeno recente na nossa cultura, digamos assim. Acho que sempre existiu aluguel por curta temporada, mas aos poucos isso foi crescendo. Hoje em dia tem aluguéis por curtíssima temporada. Os apartamentos tornaram-se uma opção muito viável em relação ao mercado de hotéis, né, de hostels e tudo mais. Então, é algo que foi crescendo e talvez as leis não tenham acompanhado esse crescimento, como a gente vê em diversos outros exemplos, né? Transporte público, entregas de comida, delivery, etc. A sociedade vai se modernizando e a lei tem que passar a acompanhar. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você, André, falando sobre a lei, quero entender o que diz a lei e que você explique para gente o que caracteriza um aluguel por curta temporada. Como você bem falou, a lei ela não acompanha todas as novidades que nós temos no mundo, né? O direito está sempre atrasado. Então, acontece o fato, e depois as pessoas pensam, discutem e vê a lei. E nem sempre a lei nos atende. Hoje, o que nós temos para a gente aplicar para esse fenômeno que nós temos hoje? Lei do Inquilinato, Lei 8245 de 1991, que tinha uma outra realidade. Na época nem tocava nesse ponto. Não né? tocava. Ela falava até de locação por temporada, mas não é o que nós temos hoje com as locações por aplicativos, curta temporada. A lei do inquilinato, ela fala que é locação por temporada, aquela locação que é feita em âmbito residencial até 90 dias. Ela não fala se pode ou não. Um dia, dois dias, ou só uma por noite. horas. Eu não falo, eu posso alugar? Ela não proíbe. Num dos primeiros artigos da lei do inquilinato, ela fala que ela não trata de estabelecimentos de hospedagem. Só que a dúvida que fica é, o que eu tenho? Eu tenho uma hospedagem ou não tenho uma hospedagem? A lei do inquilinato fala que até 90 dias é locação por temporada. O que nós temos aqui não é um hotel. Quando a pessoa pega o seu apartamento e aluga via Airbnb ou qualquer aplicativo, não é um hotel, não é uma pousada. Só que se a gente olha para os meios de classificação dos meios de hospedagem, eu tenho hospedagem domiciliar. Eu tenho cama e café, que por essência é uma residência convertida em parte
em hospedagem. Então, nós estamos aqui no limbo. A lei do inquilinato fala exatamente. Se a gente pega a Política Nacional de Turismo, ela não fala exatamente da locação por temporada, mas não há dúvida que na Política Nacional de Turismo, a locação por temporada é essencial, ela é importante. Principalmente quando a gente fala da cidade do Rio de Janeiro, em que nós temos um déficit de leitos para hospedagem, né? A exemplo do último carnaval, se bateu o recorde de hospedagem. Sim, inclusive de turistas estrangeiros, né? Graças também às unidades residenciais onde se permite essa atividade. Então, a lei ela não fala exatamente isso. Existe proposta de alteração da legislação, inclusive é o PL, é o projeto de lei número 4 do Senado, que foi protocolado ano passado, que é da reforma do Código Civil, onde se pretende incluir um parágrafo no artigo 1336 da parte de condomínios, não é só falando de locação por temporada, proibindo a hospedagem atípica. E aí, saindo um pouquinho do que está na lei, trazendo o que está na jurisprudência, se popularizou a expressão hospedagem atípica, que é exatamente essa coisa que está entre a locação de residencial e a hospedagem não residencial. Tudo que fica nesse limbo que você mencionou entraria como uma A hospedagem hospedagem atípica. atípica. É aquela hospedagem que você não precisa de alvará, você não tem que pagar ISS, porque você não tem uma atividade empresarial. Mas, ao mesmo tempo, não é uma residência pura. Então, a hospedagem atípica, a proposta é consolidar na lei o que nós temos de julgados, que ainda tem muita discussão, mas que os julgados se inclinam na parte de que, se você tem uma unidade que é residencial, você não pode fazer hospedagem atípica, salvo se a convenção ou a assembleia deliberar a respeito. E é essa que é a proposta de alteração da lei, que eu concordo 100%, tendo em vista que cada condomínio é a sua realidade, né? Então, o que nós temos aqui é uma lei que não nos atende 100%. Nós temos julgados que não são pacíficos, ainda cabem em discussão, e temos uma legislação que possivelmente será alterada para tentar pacificar essa questão. E a quantas anda a tramitação dessa lei? Olhe, o projeto de lei, o anteprojeto de lei foi feito na velocidade há anos-luz, foi muito rápido e apresentado no Senado, mas nós já temos 1 ano de tramitação. O problema da reforma do Código Civil é que o foco não é essa questão. Tem tantas outras alterações da parte de direito de família, parte mesmo imobiliária, mas principalmente de direito das obrigações da família, que é algo muito complexo. Tanto que nós temos, se não me engano, quase 200 emendas de parlamentares para alterar o texto do Código Civil. Mas, pelo que foi passado, esse é um ano de eleição. A presidência do Senado queria fazer a aprovação ainda esse ano. Só que, sinceramente, Sim. não parece algo muito realista, na minha opinião. Pelo tamanho da discussão que você trouxe, realmente não é algo que Se fosse só uma lei específica falando disso, eu diria que seria bem possível. Mas não é o caso. Está dentro desse monstro que é a reforma do Código Civil, que são milhares, são centenas de artigos que vão ser alterados. Sim. E lembrando que assim, o objetivo desse podcast aqui, do nosso ConaCast de hoje, não é exatamente condenar esse tipo de hospedagem, de locação. Até porque a gente entende que ela é válida a partir do momento que não existe nenhuma lei específica que trate sobre esse assunto. E aí a gente queria entender, hoje em dia tem plataformas muito famosas, né, disso, tem o Airbnb, tem o Booking, como que eles mudaram esse esquema? Porque é algo que, por exemplo, poderia já existir desde sempre, só que não era algo tão expandido assim, né? Não era algo tão disseminado. Eu podia alugar, por exemplo, para você o meu apartamento por 2 dias e às vezes ninguém nem ia ficar sabendo e vida que segue, né? Só que de repente, já não é mais tão de repente assim, a gente está em 2026, mas já há alguns anos que essas plataformas cresceram muito no mercado e toda essa situação ganhou notoriedade, né? Como que foi essa mudança de cenário? Falando de forma bem ampla, a sociedade humana ela sofre, a gente pode dizer assim, um momento de exageros. É tudo hiper.
hiperconsumismo, hiperendividamento, hiperutilização. É tudo utilizado demais. E esse que é o problema quando a gente fala de condomínio. Você pode fazer uma festa no seu apartamento? Pode, mas não pode fazer uma festa de arromba. Você pode receber um hóspede no seu apartamento? Ninguém ia notar se você recebesse um hóspede por mês, um hóspede num fim de semana, uma família. Não. Mas o problema é alugar 365 dias por ano. Ou seja, eu tenho 365 vezes chances de vir algum hóspede que cause problema. Né? O problema é a quantidade. Né? Esses aplicativos de entrega, o iFood, ele é um problema? Não, não é um problema. As pessoas pedem tanto que aí os condomínios têm que se adaptar na portaria para poder receber. Mas o problema é ilegal? Claro que não é ilegal. Mas as pessoas usam muito. Nós não estamos preparados para essa superutilização de serviço como um todo. E é o que nós temos hoje. A locação, esse tipo de uso, a hospedagem, sempre existiu. Né? Eu citei a lei do inquilinato, ou seja, a nossa regulamentação é de 91. Mas sempre aconteceu de, vou hospedar um parente, ou vou hospedar alguém mesmo, cobrar por um quarto. Ninguém nem notaria. Só que hoje, com essa hiperutilização, chama mais atenção. Por isso que esses aplicativos não são um problema. Eles só vieram para suprir uma demanda. Uma demanda que muitos até pensaram, nem sabia que eu podia utilizar dessa forma. Tem um apartamento, aquele apartamento está vazio, em vez de alugar normalmente uma locação tradicional, residencial, eu posso alugar por temporada, onde a rentabilidade, dependendo da sua localidade, é muito superior. Né? Então o aplicativo é maravilhoso, é excelente. E eles vão se aprimorando conforme as necessidades. Né? A questão é que o condomínio não necessariamente está preparado para isso. Quando você monta um estabelecimento de hospedagem, um hotel, e aí você tem alvará, a própria construção da edificação ela é diferente, porque ela tem que preparar para, primeiro, se ocorre algum sinistro na hospedagem, eu tenho que estar mais preparado do que um ambiente residencial. Porque eu tenho muitas pessoas que não estão prestando atenção na infraestrutura, que é natural. Você, como hóspede, você domina a planta do prédio? Lógico que não. Você chega lá, está um dia. Né? Então você tem que se preparar para isso. Até mesmo a construção e a estrutura, ela é montada diferente na hora do licenciamento da obra para construir um estabelecimento de hospedagem. Aí você pensa isso no condomínio residencial, pequeno, médio ou grande. O impacto que isso gera. Quando você tem um condomínio grande, a rotatividade já é imensa. Você já não conhece todos os moradores, mas a estrutura dele, ela é pronta para receber uma rotatividade ainda maior, ainda superior, tem que ser avaliado. Mas o maior impacto estão nos menores e nos médios. Porque neles acontece sim das pessoas se conhecerem, não que isso seja um pré-requisito, mas é uma condição de segurança. Quando você tem uma rotatividade muito grande, você precisa ter essa segurança. Então, é esse que é o dilema. Eu tenho que adaptar o condomínio para essa locação por temporada. E essa adaptação tem que ser discutida. Ela pode ser feita? Claro que pode ser feita, né? Observando as normas urbanísticas locais e tudo, mas você precisa discutir isso em assembleia, verificar que investimentos podem e devem ser feitos, principalmente na parte de segurança e infraestrutura e da parte de organização. A gente tem que ter muita cautela em relação ao porteiro. Vai receber, não vai receber? Tem que ter esse detalhe. Então, levar isso para a assembleia. Você, enquanto condômino, a sua abordagem, você quer alugar. Você quer fazer isso, o condomínio não tem histórico, não tem nada organizado. Ou simplesmente você nunca fez e ali você vai começar a fazer. Qual que é a medida, não só de política de boa vizinhança que você tem que adotar, mas jurídica? Entrar em contato com o síndico, dizendo, olha, tenho interesse de fazer isso. Gostaria de conversar isso na assembleia para ver o que os outros condôminos acham, como que a gente pode fazer isso. Eu me disponho a fazer tal investimento, eu me disponho a fazer isso. Eu estou montando, eu vou fazer via Airbnb, eu vou fazer via Cama Café, eu permaneço no imóvel enquanto recebo o meu hóspede. O que vai ser? E discutir isso em assembleia. Se vai permitir ou não vai permitir, isso
para quem está de fora, como eu, com o advogado, não me importo. O importante é que eles ali estejam em harmonia entre Qual vai eles. ser a regra estabelecida, Porque né? eles moram juntos. Então, nesse sentido, o condomínio ele pode, por exemplo, proibir o aluguel por temporada. A partir Pode. só, mesmo que a lei não seja 100% precisa em relação a esse tema, dentro do universo condominial, chamando uma assembleia, pode haver a restrição desse tipo de locação dentro de um condomínio. Pode. Cada vez mais nós vemos decisões dando base exatamente para isso. No início, quando eu movi a primeira ação que eu obtive de vitória em proibir um apartamento de ser usado como hospedagem, na época eu não orientava os clientes a proibir a locação por temporada, só de curta temporada. Uhum. E o que seria de curta temporada? Aqui tem até 30 dias. Se você cobra um aluguel mensal, é temporada, mas não poderia ser proibido. Só que ao longo dos anos, os próprios tribunais foram dando mais segurança de que a própria alocação por temporada em si não se coaduna, não se harmoniza com a destinação residencial. Então, com essa linha, o condomínio pode ratificar a proibição. Não pode. Ou pode, seguindo algumas regras, mas levando isso para a Assembleia. E aí o condomínio pode fazer isso. É a medida mais segura, do ponto de vista de rotatividade, segurança? Sim, sem sombra de dúvida, a proibição. Juridicamente é a mais segura? No momento não é. Porque aquele condômino que não gosta pode processar o condomínio. Aí talvez seja, não que o condomínio tem que ter medo, os condôminos têm que ter medo de ações judiciais, mas pode ser que se encontre um meio termo. Você vai para a Assembleia não para fazer uma proibição absoluta, mas fazer algumas restrições. Estabelecer as regras, né? Isso. Tempo, quantidade de pessoas, que tipo de hospedagem é, que tipo de serviço de hospedagem tem, se houver, né? O ideal é que não tenha, mas se tiver, quais que tem. E aquelas regras básicas de segurança, identificação, né? Deixar claro quem se responsabiliza pelos hóspedes, mas a identificação Principal, né? é o mais simples, é o principal e é o que geralmente gera mais problema para a portaria. Salvo se for tudo feito de forma eletrônica, à distância, mas que também, se não for bem gerido, as pessoas Sim. também passam por cima. Eu vou até entrar nesse tema da portaria também, mas antes eu fiquei com uma dúvida que eu queria entender, juridicamente mesmo falando. A partir do momento que está sendo tramitada uma lei que vai demorar ou não vai demorar, a gente não sabe quanto tempo até essa lei de fato ser promulgada, que pode, porventura, liberar o uso desses aluguéis por curta temporada em condomínios. Nesse caso, os condomínios que já se adiantaram e criaram, por exemplo, regras próprias para restringir esse tipo de locação, eles passam a ficar descobertos, a lei ela se sobrepõe a essa regra interna? Como funciona? Via de regra, a lei se sobrepõe sim às regras internas, convenção ou assembleia. Quando a gente fala no condomínio, o condomínio não é ele é regido pela sua convenção, pelas regras criadas pela assembleia, e não um contrato, puro e simplesmente. Se você e eu fazemos um contrato de locação e estipulamos tal valor de aluguel, se vem uma lei nova dizendo que o aluguel não pode ser esse valor, ela não nos afeta. E não nos afeta porque a nossa Constituição protege o ato jurídico perfeito, para evitar que o poder público, o Estado, mude as regras do jogo e você perca todo o seu investimento, tudo aquilo que você negociou. Mas isso não se aplica para condomínios. Por quê? Porque a convenção ela é interpretada como um ato-regra, como quase uma lei. Uma lei feita de forma privada, mas uma lei. Convenção, assembleia. Isso significa que, sendo uma lei, e falando em termos leigos, emanada de um órgão privado, ela se submete a uma nova lei posterior. Então, se eu tenho uma nova lei e aquele condomínio proibiu a locação por temporada, e aí chega a lei dizendo que a proposta original hoje não é essa, mas pode ser mudada até ser aprovada. Se diz que não pode ser proibido. Essa acaba na hora, salvo se a própria legislação colocar alguma ressalva, né? Olha,
não pode proibir, mas as convenções que já proibiram são válidas. Aí é outra coisa. Mas se for simplesmente o comando, não pode proibir, não tendo nenhuma ressalva, acaba com essa decisão. O inverso é a mesma coisa. Se você faz uma assembleia ou convenção permitindo, se vier uma lei, não é também a proposta, mas o projeto, mas se o projeto é alterado dizendo que está proibido, não pode ter, ponto. A convenção não pode autorizar, a assembleia não pode autorizar. Também cai automaticamente essa regra. Exato. Porque até é interessante se falar isso e trazer também o inverso, porque hoje, quando a gente fala desse tema, até o que a gente mais está debatendo aqui no programa de hoje, é essa situação em que é um prédio residencial, famílias moram, pessoas moram, e de repente uma unidade virou ali essa hospedagem por temporada e cria-se um problema, uma situação. Só que quando você até mencionou a hiperutilização, a gente hoje tem proprietários, muitos que já investem em imóveis pensando em transformar em hospedagens de curta temporada, e a gente já tem até um cenário, a coisa já ficou tão hiperutilizada que a gente já tem até um cenário que condomínios são praticamente feitos, né? Provavelmente se a gente perguntar ninguém vai admitir, mas que já são praticamente levantados pensando essas unidades serão para locação por curta temporada. Então esses condomínios, por exemplo, que usufruem disso, no caso que você falou, que também não é o que está tramitando hoje, mas no caso de uma proibição definitiva, eles têm que transformar todos em unidades residenciais. Exatamente, a não ser que ele seja um empreendimento montado para estabelecimento de hospedagem, né? Ou seja, não residencial, porque isso não pode ser afrontado. E que provavelmente não é, né? A gente tem não, esses que a gente está conversando, Sim. não, esses não são. Sim. E por isso que eu já falei isso algumas vezes, construtoras, incorporadoras que lançam empreendimentos devem obrigatoriamente, pelo menos na sua minuta de convenção, estipular se essa hospedagem atípica é permitida ou não. Por quê? Não se pode deixar o consumidor, mesmo no perfil de investidor, à mercê de discussão de assembleia depois. Uma coisa são condomínios antigos que agora veio essa onda e antes não existia, agora tem. Vamos abraçar essa onda, vamos surfar nela ou não, ou vamos deixar ela passar. Tudo bem, eram os antigos, não tinha essa previsão. Agora os novos, o construtor, sabendo dessa celeuma, tem que preparar, tem que dar segurança jurídica e financeira para os adquirentes. Então aquele investidor tem que ter tranquilidade de poder investir. Então aí quando você for lançar um empreendimento, tem que colocar, olha, podendo ser, são estúdios, como muitos são até lançados, curtos, pequenos, independentes do padrão arquitetônico, mas olha, locação por temporada é permitida, locação por aplicativo é permitido. Se é por aplicativo ou de boca, tanto faz. O meio pelo qual se negocia é irrelevante, mas o aplicativo é muito utilizado. Sim. Então, você pode fazer sua hospedagem domiciliar, sua hospedagem atípica, e aí com uma previsão na convenção. Ou o contrário, está proibido, porque aí aquele condomínio que está comprando, ele sabe que não terá que conviver com hospedagens, né? E o que a gente vê é que a maioria tem permitido. Tem na minuta da convenção uma previsão dizendo, olha, pode, desde que não prejudique sossego, saúde e segurança, que é o básico. Então hoje, pela sua experiência, por exemplo, novos empreendimentos já surgem com essa informação. A maior parte já vem assim. E muitos deles muito bem montados para locação por temporada, tá? Bem mesmo. Sim. A ponto de terem as unidades muito reduzidas, áreas comuns melhores e principalmente o sistema de portaria pronto para o check-in e check-out, né? Então aí eu tenho um estabelecimento de hospedagem atípica, né? Que concorre com os hotéis e tudo mais. Mas é isso é outra discussão, isso que interessa brigar são os hotéis. Sim. Né? O que, pelo menos da minha advocacia, né, e no magistério, a discussão que eu mais levanto é a questão de harmonia com o condomínio. Aquilo que você comprou ser mantido, a não ser que a Assembleia decida algo diferente. E aquilo que já nasce de uma forma. E as pessoas que compram, que muitas vezes gastam os economias da sua vida para comprar um apartamento, eles sabem se vai comprar um apartamento de condomínio de hospedagem atípica
ou um apartamento em que eu não posso utilizar a hospedagem atípica. Sim, como ele vai poder utilizar aquele investimento dele, né? E aí você falou, André, de harmonia do condomínio, que é o gancho perfeito para o nosso próximo tema aqui, né? Recentemente a gente teve aqui no Rio de Janeiro o 16º Panorama do Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro, e eles trouxeram um dado muito interessante que nos últimos 5 anos o mercado de aluguel por temporada cresceu em 81% só no Rio de Janeiro. Ou seja, de 2021 para cá, praticamente dobrou esse mercado de aluguel por temporada, né? Então é um fenômeno que está crescendo de fato em larga escala. Eu acho que esse recorte de 2021 traz principalmente um cenário aí já final de pandemia, né? Que as pessoas voltaram a viajar mais e poder circular mais pela cidade, né? Então, é uma realidade. É um boom, tá acontecendo, pode acontecer em qualquer lugar. Às vezes a gente pensa, não, porque no meu prédio isso não vai acontecer. O meu prédio não tem apartamentos pequenos, que é o que a gente costuma associar o aluguel por temporada. Você até mencionou as construções que estão já com estúdio e tudo mais. Só qualquer apartamento, qualquer unidade pode ser locada. Às vezes para uma família, às vezes um grupo grande de amigos, etc. Na prática, com esse cenário de crescimento já gritante, que não dá nem mais para disfarçar, quais são os principais conflitos de condomínio que isso tem gerado ou que você tenha presenciado, casos que você possa trazer para a gente, obviamente, sem dar nome aos bois, né? O que mais tem acontecido aí nesse universo? Primeiro é essa ideia de que ninguém pode negar o meu direito. Né? Tal boom, locação por temporada, Airbnb, e eu como proprietário vou fazer. Então, essa predisposição é predisposição do desastre. Assim, como eu disse, é uma onda. Você vai poder surfar nela, essa prancha de surf é a assembleia. Você precisa combinar com seus coleguinhas. Você tem que conversar internamente, levar seus argumentos, fazer isso. E é ali que nós temos o problema. O maior receio dos condomínios, e aí eu vou passar algumas situações aqui coloridas, desastrosas, Pra gente divertidas, né? Pra você pra provavelmente gente. não foi. Agora não. aqui já é. Agora que passou. Quando a gente vai e conversa assim no programa, é legal, mas na hora, Na hora de jeito não. nenhum. O que acontece muito em condomínios? Tudo aquilo que o hóspede não consegue fazer num hotel, ele tenta fazer no apartamento. Então, num hotel, numa unidade hoteleira, você não vai conseguir colocar 50 pessoas no seu apartamento na unidade de hotel. Porque tem toda uma segurança, um controle, né? E você vai pagar por cada ocupante, tudo mais. Mas eu posso cobrar no Airbnb? Claro que você pode. Mas a questão é que o condomínio não vai ficar barrando ninguém. Poucos são os condomínios que barram pessoas não identificadas. Né? E mesmo que aqueles que pedem identificação, uma vez identificados, entra. E aí, o apartamento pode receber muitas pessoas ou poucas pessoas. Ao arbítrio, né, do locador, daquele que está o anfitrião, e do controle que ele exerce naquele apartamento. E aí eu sempre cito um caso que aconteceu aqui perto, em Copacabana, a uma quadra da praia. Foi, infelizmente, a única ação que eu perdi. Eu sempre cito porque esse é o trauma que eu tenho. Coitada da síndica, né, que confiou essa demanda. A gente tinha Acontece nas melhores famílias. Acontece, né? Eu tinha ganho no outro condomínio dela, e nesse que ela morava, eu não conseguia vitória. E o que aconteceu? 10 unidades, a unidade de cobertura era, como você falou, grande, porque eu não tenho perfil específico. Na verdade, quando a gente fala de hospedagem, a hospedagem, uma das características é a diversificação. Sim. Você tem aquele hóspede que é um mochileiro, o executivo, o alto padrão. A família que vai passar 5 dias na praia, os amigos que juntam aquela cabeçada de gente. Que vai para estudar, vai para o congresso, vai para fazer uma festa, por aí vai. Não importa o motivo. Não importa. E ali era um apartamento de, acho que 400 metros quadrados. Enorme. E ele alugava para 30 pessoas. 30 pessoas, é da mesma família? Não, não é da mesma família. É do mesmo grupo? Não, nem isso era. Ele alugava camas. Ele alugava muitos por temporada, mas tinha muitos ali que tinham contrato de 6 meses, de 1 ano. Então não é nem
temporada. Ou seja, numa mesma unidade tinha gente por temporada, gente que já era o contrato mais longo. E o que eles tinham lá? Tinha identificação de quem? Ele mandava identificação de todo mundo, né? Tinha mais população do que todas as outras 9 unidades. Caraca. Tinha quase o dobro, juntando todos os outros, que tinha apartamento com gente sozinha, 2 pessoas, vazio, 5 provavelmente. pessoas. Ele tinha o dobro de todo mundo. Então a conta de água aumentou 500%, porque também vem aí também o mau uso eventual, e não tinha hidrômetro individualizado, então a gente não consegue dizer, não, você que tem que pagar essa conta. Não, não posso, porque quem disse que no outro não deixou, o vizinho deixou a torneira aberta? A gente não consegue. A sujeira do condomínio piorou enormemente, porque infelizmente as pessoas entravam e jogavam coisa nas áreas comuns e tudo mais. Não teve algum problema de segurança? Não. Perdemos essa ação. Assim, o assunto foi resolvido porque, graças a Deus, o proprietário vendeu o imóvel e foi embora, né? Mas olha a situação absurda que um proprietário impôs aos demais. Porque ele quer alugar do jeito que ele deseja. Se você não consegue manter um apartamento tão grande, não sei nem se era o caso, né? Mas muitas vezes eu alugo, não é porque eu só quero ganhar dinheiro para ter um lucro, não, para mim é subsistência. Mas um apartamento muito grande, de repente tem um condomínio muito caro, é melhor você comprar um mais barato, se você vai morar, né? Ali no caso, não tenho esse apartamento, não vou ficar um elefante branco, então não consigo vender, não quero vender, ou seja, qual o motivo, não quero morar também, então vou alugar, vou dividir ele em vários quartos e sair alugando. Outra situação bem diferente, assim, porque afeta violência, eu cito o condomínio, se não me engano foi em Ipanema, inclusive é um prédio administrado pela minha esposa, né, síndica profissional, que eu já contei isso em outros momentos, em palestras. A minha esposa, a Karine, ela sempre foi a favor de locação por temporada e Airbnb. E ela fazia isso no apartamento dela, né? E quando a gente começou a namorar, né, ela falou, André, você é contra a locação por temporada, o Airbnb? Eu disse, olha, eu sou contra se não foi conversado com o condomínio. Mas o condomínio não pode proibir. Não, eu entendo que o condomínio pode proibir, sim, né? E pode dar muito problema. Mas não tem nenhum problema. Tá. Até ela ter situação ela como tem essa. Problema. O que aconteceu? Um hóspede trouxe com ele, um garoto de programa. Posso proibir garoto de programa? Não posso proibir. Quem está ocupando o hóspede, ele é possuidor. Ele está autorizado ali pelo proprietário para usar aquela unidade. Ele pode trazer o visitante que ele desejar. Isso não é hotel, que eu posso barrar visitante de hóspede. Sim. O hotel eu posso. Tem relação de consumo, tem relação contratual. Eu não posso proibir isso do possuidor. E aí ele levou o garoto de programa, que é dele, pode levar quem ele quiser. Alguns minutos, 1 hora depois, mais ou menos, saiu o rapaz, meio que correndo, meio esbaforido. O porteiro notou, que o porteiro nota tudo, tem que notar tudo, né? E alguns segundos depois, ele viu pela câmera o hóspede com o pescoço cortado, esguichando sangue na escada do condomínio, pedindo ajuda. Porque ele tinha sido ali assaltado na unidade dele. Na unidade em que ele estava, no caso, né? Que ele estava alugando. Esse foi um exemplo de como que a violência chega em condomínios, ponto. Sim. Tenha locação por temporada ou não. Quando você tem uma rotatividade maior, a chance é maior. Eu costumo falar, de forma até mórbida, mas que condomínio é como se fosse uma roleta russa. A cada mudança, você gira a roleta e dá um tiro. Quem vai ser o novo condômino? Sim. Vai ser um bom morador? Vai ser um cara perigoso? Será que vai ser um traficante? Vai ser alguém que vai agregar a administração? Vai fazer barulho? Não vai fazer? Não sei, porque a gente não pode barrar ninguém, a gente não avalia ninguém. E quando você tem alocação por curta temporada, você roda essa roleta 365 vezes por ano. Lógico, tem mais problema. Assim como um condomínio que tem mais unidades. Ele tem naturalmente mais problema do que o que tem menos. Por quê? Porque condomínios são mais inseguros. Por quê? Por causa da quantidade.
E quando você vê um preceito legal como você não pode criar novas unidades imobiliárias dentro de um condomínio, não pode criar novos apartamentos, novas casas, sem unanimidade, qual o motivo disso? Manter o respeito ao projeto original, que previa aquela quantidade razoável, com uma ou outra mudança, de famílias, de grupos dentro das residências. Você não superlotar um ambiente. Exato. Assim. Porque se fosse prevista essa rotatividade, o licenciamento seria diferente, já começar por aí. O projeto é diferente. Então, quem deseja fazer, tem que fazer da forma certa. Você deve ter visto, acho que foi ano retrasado, dos bandidos que se hospedaram via Airbnb num apartamento e fizeram um arrastão no prédio. Né? Eles chegaram com fuzis. Eu lembro disso, E um grande amigo, colega advogado, estava defendendo o proprietário desse imóvel em Airbnb. Porque logo depois disso, uma assembleia foi convocada para proibir. Sim. É natural, né? E ele estava lá para defender, não para brigar com ninguém, mas para defender o direito de propriedade do locador, dizendo que aquilo foi uma fatalidade e tudo mais. Né? Quase que ele foi linchado na assembleia. Lógico, depois desse Porque depois dessa, não tem como. E um pouquinho depois aconteceu algo com um condomínio que eu atuo, e aqui em Copacabana, que aconteceu o seguinte: a unidade estava sendo alugada, felizmente a gente conseguiu encerrar isso agora há pouco tempo. A gente cobrou quase 1 milhão de multas dessa unidade, porque a gente cobrava multa por diária. Tá errado, aprovamos a convenção alterando, proibindo, alteramos criando a multa. Então a gente cobrou quase 1 milhão de reais e estamos cobrando em juízo. E terminou o proprietário vendendo o imóvel para se livrar do problema, né? Sim. E uma semana ficaram hospedados, quase 5 dias, umas 6 pessoas. Quem eram essas pessoas? Estavam identificadas. Uma advogada do condomínio, uma condômina, fez uma busca. Todos eles respondendo processo na justiça, em São Paulo. E 2 deles tinham até tornozeleira eletrônica no apartamento. Eles se revezavam saindo de moto ao longo do dia. 12 horas saía, depois o outro saía, não sabia o que estavam fazendo. Não fizeram faixa, não incomodaram ninguém, nem nada. Mas nesse período, o condomínio, todos ficaram presos em casa. Ninguém queria sair de casa com medo de algo semelhante. Sim. E essa que é a situação que pode acontecer. Esse é um condomínio que claramente não desejava essa atividade. O condômino, que nesse caso era estrangeiro, nunca morou no condomínio, não estava claramente se preocupando com os vizinhos, mas esse é o risco que você gera para quem mora. E se você vai fazer isso, combine com os vizinhos, porque um investimento de segurança era necessário. Esse condomínio mal tinha câmeras, tinha um porteiro. Sim. Isso pode acontecer com um morador normal do condomínio, né? Digamos assim, um proprietário ali do condomínio ou um inquilino de longo prazo, quanto em aluguéis de curta temporada. Só que você aumenta a chance disso acontecer, né? Porque é isso também. Não tenho dados aqui, obviamente, nem sei se existem esses dados, mas o provável é que a esmagadora maioria de quem se hospeda em aluguéis por temporada não vai trazer problemas. Vai lá, vai se hospedar, acabou, saiu. E não traz. E não traz. A maioria não traz. A maioria não traz, mas você girando essa roleta mais vezes, você aumenta a chance de que no meio desses tantos, cause algum problema e alguma situação. Isso. E aí eu queria entrar quando você trouxe essa questão do seu até colega que foi defender o proprietário, que acabou hospedando o pessoal que fez lá o arrastão no prédio. Qual é a responsabilidade do proprietário quando acontece um problema, seja dessa magnitude ou até mesmo problemas menores envolvendo o inquilino por curta temporada? Quem que responde, dependendo da situação? Como que funciona isso? Existem 2 correntes de interpretação a respeito disso. A majoritária, e que eu concordo, é de que você elegeu, você escolheu o seu hóspede, você responde por ele. Seu inquilino também, seu visitante e tudo mais. Se alguém entrou na sua unidade acompanhando um hóspede seu, você
se responsabiliza, mesmo que você não tenha autorizado aquele acompanhante daquele hóspede. Essa é a linha majoritária, até utilizando o dispositivo legal do Código Civil, que é a culpa em eligendo, né? Você escolheu a pessoa, então você responde por ela, embora não seja você não contratou ninguém no sentido de alguém te prestar serviço, mas você contratou com aquela pessoa. Ou mesmo que não tenha tido um contrato, quando você autorizou aquele visitante. Se você vai e autoriza aquele entregador de aplicativo entrar no imóvel, você é o responsável por ele também. Ah, mas eu não tenho nenhum vínculo com ele. Você autorizou a entrada dele. Então você passa a ser responsável. Mas existe uma linha minoritária, mais defensiva dos proprietários, que diz que não é bem assim. Você tem que punir, tem que responsabilizar a pessoa que praticou o ato. Fazendo uma linha próxima do direito penal. Você não pode aplicar uma pena a outra pessoa, né? O pai, o filho furta. O pai vai para cadeia por ele? Não acontece. Tem sua lógica também, por exemplo, aqui a gente está num estúdio de podcast, se entra alguém aqui, um ladrão, etc., né, a culpa de quem autorizou a entrada é do ladrão em si. Dentro dessa ideia. É complexo, eu não né, tenho controle disso, e aí como eu não tenho esse controle, eu não escolhi que ele fizesse isso, então você vai e age em relação a ele. Só que por outro lado não é alguém que invadiu, é alguém que foi, como você falou, autorizado por um proprietário, né? Exatamente. Então, e aí tem essa linha também de defesa, tá? A outra preserva mais o ressarcimento dos demais, né? Sim. Assim, olha, se você não teve culpa, imagina os seus vizinhos, imagina aqueles outros, né? Mas esse aqui preserva mais a responsabilidade específica daquilo que você tem controle. Então, o que você teria que fazer, meu inquilino fez alguma coisa, aqui tá os dados dele, tudo mais, você corre atrás dele. Você vai atrás do seu hóspede, né? Isso termina inviabilizando, principalmente quando a gente fala de locação por temporada, porque o hóspede vai embora e a gente nunca mais vê. Sim. Tá? E ele pode estar, muito provavelmente, numa jurisdição que você não tem como pegá-lo. Sim, se for um estrangeiro, por exemplo, né? Então, isso termina inviabilizando. Mas essa corrente minoritária, ela geralmente não é defendida nem pelos locadores por temporada. Sim. Porque ela termina sendo uma argumentação que enfraquece a locação por temporada. Já pensou, você chega na Assembleia dizendo, eu quero fazer locação por temporada, tá? Mas eu não me responsabilizo pelos meus hóspedes. Alguma coisa não tem nada a ver com isso. Você está pedindo que o condomínio proíba. A sua argumentação foi péssima. Você tem que chegar na Assembleia e dizer, olha, eu me responsabilizo por ele sim. Eu vou identificar todo mundo. Se tiver alguma coisa diferente, vocês me avisam que eu vou em cima do hóspede, vou na plataforma, reclamo com todo mundo. Esse ponto que eu ia perguntar, tem alguma jurisprudência hoje que responsabilize as plataformas de alguma forma? Existe, assim, está se formando jurisprudência, mas muito poucas ações em face das plataformas que existem, tá? Primeiro porque, e é um dado bom, a maioria não dá problema, tá? E esse é um dado positivo. Por mais que a gente esteja falando aqui de problemas e tudo mais, porque infelizmente o condomínio acontece as piores coisas. Mas a maioria não é, a maioria não é. Sim. E é por isso que a gente não pode proibir isso totalmente, né? Respeitar os condomínios residenciais, mas isso tem que fazer parte da nossa política nacional de turismo. Então, não tem. Mas existe a responsabilização, principalmente por conta da relação de consumo. Diferente da relação de locação comum da lei do inquilinato, entre locador e locatário, não tem relação de consumo. São pessoas, mesmo que tenham condições financeiras diferentes, elas são pessoas que estão no mesmo nível de poder. Quando você trata com uma plataforma dessa, o locador é um consumidor. O locatário, o hóspede, é um consumidor. Então, a responsabilização fica mais fácil dessas plataformas. As plataformas ficam a linha de defesa deles, dizendo que não, a gente só aproxima as partes, eles é que fazem lá, como se fosse uma mera intermediação. Não é só uma mera intermediação, porque eles também ganham com esses valores, o que termina quebrando essa argumentação. Mas não existe uma farta jurisprudência pela pouca demanda que tem em relação ao que poderia acontecer. Porque os aplicativos eles funcionam muito bem. A questão é que acontecem essas situações. É a roleta russa. Exatamente. Às vezes explode a bomba.
Eu queria fazer uma última pergunta aqui antes de encerrar, trazer um último tema. Eu falei que esse assunto dava pano para manga, a gente podia ficar aqui conversando com N possibilidades que podem acontecer dentro de um cenário como esse, né? Mas antes eu queria convidar todo mundo aí para relembrar vocês de seguir a Conac no Spotify, se inscrever no YouTube, também no nosso Instagram, Conac_condomínios e Conac_imóveis, que os cortes vão aparecer lá, vocês vão ver também sempre que a gente coloca. E aí o último tema que eu queria trazer, André, para a gente conversar, também é algo que está sendo discutido na Alerj aqui no Rio de Janeiro, que você falou muito da segurança, você trouxe da importância do condomínio estar preparado, da portaria, da importância de identificar e tudo mais. Só que aí nesse contexto de que tudo pode acontecer dentro desse condomínio, inclusive dentro da unidade, até nos casos que você trouxe aqui, muitos proprietários têm tentado de alguma forma se resguardar colocando câmeras nas unidades de locação por curta temporada, né? Hoje, como que funciona a lei? É possível se eu colocar câmera para se resguardar? Ou isso fere o direito ali da privacidade da pessoa que está hospedada? O que existe hoje de lei sobre isso? E se não existe, como que tem sido trabalhado, né, na justiça isso? Embora não tenha uma lei específica proibindo, não é possível colocar câmeras dentro da sua unidade. Então, não é possível. Preservação absoluta da privacidade daquele possuidor, daquele hóspede. Não posso fazer isso. Se você tem, desligue, retire. Então, não pode estar escondida e nem visível, sem essa possibilidade. Salvo se houver um contrato entre as partes e a parte autoriza que seja o Big Brother. Tem anuência, né? exatamente. O Big Brother eles aceitam, né? Assina lá o termo. Provavelmente então, quem está alugando não vai aceitar, né? Claro que não. Até porque não vai estar concorrendo ao prêmio do Big Brother. Então, a segurança dele, segurança do patrimônio dele, saiba que quando você aluga, você já está arriscando em parte o seu patrimônio. Se você aluga por temporada, você está arriscando mais ainda. Porque é um imóvel mobiliado, a pessoa depois vai para um local que você não consegue processar, né? Mas é por isso mesmo que, por exemplo, a lei do inquilinato te dá a possibilidade de você pedir o aluguel adiantado, exatamente por ser uma locação de risco. E essa locação que realmente foge da lei do inquilinato, que é a hospedagem atípica, ela tem um risco maior. Você que tem que fazer o cálculo e investimento e seguro para que isso seja contido, análise do seu hóspede e tudo mais. E mesmo com todo esse risco, a rentabilidade é ótima. Por isso, não é à toa que está aumentando. Tão popularizado, sim. É só você estar organizado, planejado e tudo mais, né? Então, as câmeras, o que pode ser feito e deve ser feito, até com uma medida de proteção do seu patrimônio e da coletividade, é investir no sistema de segurança de câmeras do condomínio, né? Então, o condomínio não quer fazer. Então, pede pelo menos autorização para você colocar uma câmera na entrada. Sim, no corredor. Isso, porque aí você não está vendo a posse, não está se intrometendo na vida privada ali daquele hóspede, daquele inquilino. Mas você está vigiando a entrada e a saída da sua unidade e é uma parte comum. Isso não vejo problema algum, tá? Estando clara ali a vigilância e com autorização do condomínio, porque aquilo é uma área comum. E, se for possível, circuito interno de câmeras do condomínio, né? E tudo adaptado, tudo em conforme com a Lei Geral de Proteção de Dados. Só vou ter acesso mediante atendimento dos requisitos daquele condomínio, da política de proteção de dados pessoais daquele condomínio, e aí proteger. Quando você fala de hotel, isso tudo é mais fácil, porque você não precisa consultar ninguém. Você Sim. vai e faz. Condomínio não. É em assembleia, tem que ser aprovado, proposta. Fica mais complicado, mas perfeitamente possível. Essa é a forma certa de se fazer. Existe um projeto de lei na Câmara Municipal aqui do Rio de Janeiro, na nossa cidade. Se não me engano, é o projeto de lei 372, que tem o objetivo de... Ele fala até a parte de privacidade no final, mas o foco dele é exigir alvará para as locações por temporada. E dentre os requisitos
requisitos do alvará, tem vários, mas autorização da convenção, também o básico de adequação ao sistema de prevenção e combate a incêndio, gás e tudo mais. Isso ajuda, em parte, na parte de profissionalizar esse negócio. Fazer com que a pessoa que vá alugar se organize melhor para fazer isso. E menciona a parte de identificação. E a identificação tem que ser, inclusive, acessível pelo poder público. Essas medidas, elas, embora muitos torçam o nariz, é mais um requisito, mais uma coisa. Burocratizando, né? Talvez. E é fato, sim. Eu também não gostaria de ter alvará, mas eu, como advogado, tenho que ter alvará também. Né? Mas é o mínimo que tem de profissionalização e para deixar isso tudo bem organizado. Uma vez que você fica identificado e o poder público tem os dados do seu hóspede, como hotéis, pousadas, isso também reduz criminalidade. E se reduz criminalidade, isso te afeta. Porque tem menos chances de vir um hóspede de má índole para o seu apartamento. Já que tem um controle maior e passa a ser mais arriscado para eles também, né? Nada é absoluto, a gente sabe bem disso, né? Porque é isso, hotéis também acontecem, situações não é... Mas não é você vai reduzir garantido. isso, né? Porque, acontece pouco. Tá, mas se acontecer com você, não precisa de mais número nenhum. É isso, pode acontecer só com você, pode acontecer com 1 milhão. Se acontecer com você, paciência. Né? Mas ainda é um projeto de lei. Sim. Torço que passe, né? E parece que ainda teremos uma discussão esse ano na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mas ainda não é lei. Só posso torcer que ela se torne. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do nosso ConaCast, o primeiro dessa nova temporada. André, quero te agradecer muito pela sua participação. Eu acho que você trouxe uma visão muito esclarecedora dentro de um tema que é muito nebuloso, né? Que, como você falou, é uma lei que ainda está tramitando, são muitas situações que, dependendo da situação, ganha, dependendo da situação, perde. Então, ter esse olhar de quem está muito inserido nessa névoa ajuda a dar um pouquinho mais de luz para todo mundo que está escutando hoje. Seja um síndico, seja um morador de condomínio, seja alguém que tem interesse em alugar por temporada, seja como proprietário ou como inquilino. Então, André, muito obrigado. Queria só ouvir de você aí um último recadinho para você divulgar o seu trabalho, falar das suas redes sociais ou contar um pouquinho mais sobre o tema para a gente encerrar o episódio de hoje. Bom, a última mensagem que eu diria para o pessoal é que por mais que a gente tenha várias leis em tramitação e tudo mais, não aguardem o legislador. Porque o legislador faz no tempo dele e nem sempre nos entrega o melhor dos trabalhos. A melhor forma de você alcançar harmonia nessa demanda é costurar um acordo dentro do próprio condomínio. Então, você condomínio que quer alugar, monta uma proposta, apresenta para o seu síndico, pede uma assembleia. Você, síndico, quando receber essa proposta, convoque essa assembleia. Não faça corpo mole, não fique já rejeitando o pleito do condômino. Vai ser polêmica. Não vai ser se você agir da forma correta. Lá na hora da assembleia, eu vou estar aprovando ou não aprovando. Alguém vai divergir? Tá, sempre vão divergir. Mas não discutir o assunto é um problema. Porque aí a omissão vai ser preenchida com a interpretação do juiz, da interpretação do condômino, de um eventual síndico. Então deixa isso na assembleia, consagra isso numa ata de assembleia. Leva um advogado especialista ali para também não inventar coisas que não deve. Não é para proibir mais do que a alocação por temporada. Algumas coisas a gente não pode se intrometer. Tem algumas questões que não dá. Agora outras a gente consegue. Quantidade de pessoas, é possível. Tudo isso, mas feito da forma certa. Se ainda tiver o quórum, melhor ainda, porque você altera a convenção e aprova isso, sacramenta. Se por acaso vier uma legislação nova, até lá, as coisas já estão acontecendo, as pessoas estão alugando, pode ter algum problema, pode não ter problema, você pode ter deixado de ganhar dinheiro com o seu apartamento, mas lide com as questões como é o que a gente sempre recomenda, internamente. E se você não tem ainda problema de colocação por temporada, melhor ainda, é o momento para discutir. Antes que tenha. Antes que tenha problema. Porque depois que tem problema, aí já está no meio do furacão. Então faça isso antes. Ninguém começou a alugar. Mas de repente no futuro você não quer. Né?
Exato. Então já põe agora, porque quando tiver problema, aquele ali é um voto a menos, aquele que você está fazendo uma regra que o desagrade. Mas quando está tudo tranquilo, é mais fácil de chegar a um consenso. Não que seja impossível da outra forma, mas é mais fácil. Então é isso que eu recomendo enfaticamente. E no mais, foi um prazer conversar com você, Felipe, uma honra que tá aqui no ConaCast, e espero que me chamem mais vezes, e se a gente fosse falar desse tema mesmo, dava para falar bastante. Dá pra fazer a parte 2 até. André, muito obrigado mais uma vez, foi muito bom aqui o nosso papo. E para você que tá ligado aqui com a gente, não esqueça de compartilhar esse episódio se você ouviu até o final e se você gostou do que ouviu. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!